Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus é Verdade que Liberta. Só o Senhor Jesus liberta o homem, só a palavra liberta o homem do pecado. Ou seja, ele dá instrução, a palavra dá instrução para que o homem não venha perecer, se enganar, ser enganado pelo pecado. Então veja que precisamos da palavra para que o homem venha andar nesta palavra, a orientação da palavra da instrução certa, o caminho certo. Por isso Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja essas três palavras aí. Ele está dizendo: você quer andar para o céu, você quer andar na terra, mas no caminho da salvação, como um cidadão do céu, no sentido de você vai passando a tua vida, você vai envelhecendo, mas aprovado por Deus, de forma que acabou a vida, você tem a vida eterna. Se você quiser andar nessa instrução de vida, eu sou o caminho para você chegar à vida. Então ele diz: eu sou o caminho e é a verdade. No caso, aí não vai ter nenhuma mentira, no meio disso aí, não vai ter engano. Porque a mentira, na verdade, ela te engana, ela te tapeia, e te leva ao erro. Mas quando você vê o Senhor Jesus, ele falando no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o capítulo 8, aí ele diz que a mentira vem do inimigo, Ou seja, quando o apóstolo João escreve também que Jesus falou no capítulo 10, ele diz que é a porta, ele é o bom pastor e ele cuida das suas ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. E aí ele vai explicando essa questão no sentido, fazendo uma ilustração, uma comparação dele ser o pastor e nós, a igreja, ser as ovelhas. Então ele alimenta essas ovelhas e ele cuida dessas ovelhas e defende essas ovelhas. E ele diz que o ladrão, ele não vem senão roubar, matar, destruir. No versículo 10 ele fala isso aí. Mas eu vim para que tenhas vida e tenha uma abundância, uma vida eterna, irmão? Mas o mercenário, que é o ladrão, que é o diabo, ele compara com o lobo, que arrebata as ovelhas, que destrói as ovelhas, que mata as ovelhas. E ele diz que esse mercenário, ele vê o lobo vir, ou seja, ele está com o lobo, ele está junto com o lobo, ele concorda com o lobo, ele ajuda o lobo. Então ele diz que ele vê o lobo vir e ele foge e larga as ovelhas para o lobo devorar. Então veja que ele não tem compromisso com nada, Porque, na verdade, ele não pode fazer coisa nenhuma, ainda que quisesse. Ele não manda em nada, ele foi expulso do céu e com isso ele não tem. A única coisa que ele pode fazer é o mal. Mas quando você bloqueia isso aí, você recorre ao Senhor Jesus,
ele não tem poder nenhum sobre você. Mas não tem mesmo, né? Entenda que os poderes do inimigo, ele está quando você dá poder. Quando você obedece. Quando você obedece à palavra, você destrona ele, você tira os poderes, você tranca ele, chaveia ele, amarra ele. Então é isso que é preciso que a gente venha entender. O Senhor Jesus, ele fala nesse capítulo 8 aqui, deixa muito claro aqui a maneira que nós devemos seguir o capítulo 8 de João, né? E ele diz nesse versículo, no versículo 43, ele diz, porque não entendes a minha linguagem? Por que não entende a minha linguagem? Por não poderdes ouvir minhas palavras. Não é uma questão de não ouvir o som, não poder ouvir o som. Não é isso, é ouvir no sentido de obedecer. Então eu não quero obedecer, então também não tenho a proteção de Deus. Eu não tenho o poder de Deus, a salvação, a graça do Senhor, né, para me proteger. Então quando você vê Isaías falando, que o profeta Isaías escreveu o seu livro 700 anos antes de Cristo, mas ele profetizando ali, ele no capítulo 53, versículo 1, ele diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então veja que quem dá crédito à pregação, o poder de Deus, o braço é o poder, a salvação, as riquezas da salvação do Senhor, se move a favor dessa pessoa. Então, protege essa pessoa, ajuda essa pessoa, conduz essa pessoa pelo caminho certo, pela verdade, o caminho da vida correto, né, irmão? Então ele diz, quem deu crédito? E as pessoas, eu não sei o que passa pela mente de tanta gente, na mente das pessoas de tanta forma, que eu acho que eles ficam pensando, uns pensam que o evangelho é apenas uma história. E que as pessoas, não é as pessoas que pregam o evangelho. Não é homem e mulher. Mas é uma coisa que não sei o que passa na cabeça. Porque na verdade é homens e mulheres. Não é anjo nem leão ou paca, qualquer coisa aí do mato. Não, é homem e mulher que prega a palavra de Deus. Então, quando eu dou crédito à palavra de Deus e eu tenho isso como palavra de Deus, eu me interesso por isso, então eu estou ouvindo as palavras do Senhor. E com isso vai me trazer benefício. Mas não existe como não trazer. Tanto no natural como no espiritual. Então a palavra de Deus, ela traz essa prosperidade. Você vê que no Salmo 1, no versículo 1 do Salmo 1, diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, de pessoas que andam desviadas da palavra de Deus, que não quer obedecer a palavra, é isso aí. Ímpio, quando fala ímpio, é exatamente aquele que anda na impiedade. Aí tem a piedade, que é o amor, e tem a impiedade, que é o contrário de amor. No sentido espiritual, irmão. Estou falando, não é um amor que tu tem por a tua mãe. Que as pessoas confundem muito esse negócio aí, o amor humano com esse amor
amou a palavra, amou a exortação, a doutrina do Senhor. O amor, o desejo de ir para o céu, amar as palavras do Senhor, as instruções, a lei do Senhor. É isso aí. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Se deter o que é? Você pode até passar por lá, mas você não para lá, você não permanece lá, no caminho dos pecadores. Né? Porque o teu caminho é outro. A tua paragem, como diz os antigos, aonde você vai parar é outro lugar. Ou é mais na frente ou antes. Mas não é no lugar que o pecador para. Mas como assim? Você pode ir, mas o pecador no ônibus ou de pé mesmo, e ele para num lugar, num botequim para tomar uma pinga, e você vai parar lá na casa do irmão, tomar um café com ele, ou na igreja. Então o teu destino é outro. Ele pode parar num lugar onde Deus não está lá, no sentido de salvação, aprovando. O braço do Senhor não está lá. O poder de Deus não está lá. Deus está em todos os lugares, mas não como Salvador. Como protetor, como ajudador. Então entenda, Ele está dessa forma, como Salvador, como Redentor, como ensinador, como ajudador em todos os sentidos e protetor quando você dá lugar. Você está no lugar certo, aonde Deus permite, aonde Deus concorda. Então, por isso não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Continuar com Ele, para onde Ele vai eu ir também. Não. O meu caminho é outro. O caminho é o de Jesus. O meu caminho, eu sou o caminho, estou andando com Jesus. Então quem anda com os demônios ou na vontade do mundo aí, na vontade da carne dos demônios, é outra história. É outros caminhos. Então veja que ele diz lá no Salmo 1, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Compreenda que escarnecedor o que é? É aquele que não concorda com a Bíblia. Aquele que escarnece dos irmãozinhos, daquele que acredita na palavra, daquele que fala na Bíblia, aquele que fala no Senhor Jesus, aquele que é chamado pelo mundo de quadrado. A gente, é muito fácil de ver esses dois lados. Fácil. A gente vê milagre acontecer todos os dias no Brasil. No mundo, muito mais. Mas nós estamos no Brasil, falar do Brasil. Mas ninguém vê nos telejornal. Você vê quando o diabo mata alguém. Aí vê na hora. Ou seja, tem muita propaganda do diabo e às vezes as pessoas ficam falando de mim. Criticando que eu falo muito no nome do diabo. Quem fala muito é o mundo aí. Que anuncia ele toda hora, matando as pessoas. O carro passou por cima de 5. Aí mostra lá. Quer dizer, aí, escarnecedor é aquele que tem prazer em escarnecer. Aquele que gosta de contar piada envolvendo o nome de Deus, a obra de Deus. Falando mal dos irmãozinhos que busca, das criancinhas, usa a palavra que Jesus usou. No dia que ele fez um treinamento com os discípulos, e eles chegaram eufóricos porque Deus tinha usado eles, como usava Jesus também.
foi transferido ali para eles e foram usados. Poxa, em teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. Então eles chegaram eufóricos. E naquele dia Jesus olhou para os céus e disse: obrigado, Senhor do céu e da terra, te dou graça. Foi isso que ele disse. Por ter ocultado essas coisas aos sábios e inteligentes e revelado a essas criancinhas ou pequenininhos. Significa o quê? Não é porque os homens eram baixinhos, miudinho ou novinho, menino. Não é isso não. Criança e pequeno é aquele que se faz assim, diante de Jesus. Permite ele usar. Uma criança permite a gente pegar ela e levar no braço. Conduz. Ei, menino, não vai para aí. Não, vai não. Não, para aí não. Aí tu vai cair lá embaixo, pai, vai morrer não. É para cá, rapaz. Então você não permite ela fazer o que quer. E ela tem que sujeitar você. Então criança, no sentido de obediência a Deus. Ocultar-te essas coisas aos sábios, aqueles que, eu não, eu sei de tudo, eu posso. E inteligente, eu tenho inteligência, rapaz, eu sei de tudo. Aí revelou aos criancinhas, que é um segredo, expulsar os demônios, curar enfermo, e tudo, enquanto e pregar o reino do céu. Foi isso que eles fizeram naquele dia. Então entenda que não se senta na roda dos escarnecedores. As pessoas não concordam, a linguagem é outra. Se você se sentar na roda do escarnecedor, que a gente está falando que escarnece do Espírito de Deus, que fala palavras que Deus jamais aceita, uma boca que é santa, que fala a palavra de Deus, falar palavrão. Aí se você entra lá no meio disso aí, o Espírito de Deus sai de ti. Ou seja, você se desviou do caminho do Senhor. Então, bem-aventurado é aquele que não faz isso. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando chega no versículo 2, nós estamos falando do Salmo 1, diz antes. Sabe o que é antes? É uma coisa que é o inverso. Em vez de pegar esse caminho, volta. Ou se está voltando, pega outro. É converter-se. É converter o que está acontecendo em outro lado da moeda, vamos falar assim. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer, irmão, na lei do Senhor. O que é isso? Nas palavras do Senhor Jesus, nos ensinamentos. Porque nós agora é em espírito e em verdade, é uma nova aliança, entenda aí. Não adianta você ir lá para trás para a lei de Moisés que você vai acabar se perdendo todinho lá. Mas por que tu diz isso? Porque se perde mesmo. Porque você primeiro tem que se considerar, lá e vai toda aquela história lá, todinho. Você vai ter que começar a matar carneiro. Fazer um altar aí que ninguém nem vê isso aí mais. Larga a mão disso, nós estamos na era do Espírito, em espírito e em verdade. Então busca o mistério. Tava lá os meninos lá atrás, mesmo os sacerdotes expulsavam demônio como os meninos expulsaram, não, no treinamento que eles fizeram logo de início. Depois, quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Consolador, o Espírito da Verdade, começou a obra na terra, irmão. Aí pronto, é diferente a coisa. Deus, ele está dentro de cada um de nós, se nós aceitarmos. Então veja, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite.
Aí o que é isso? O tempo que eu estou acordado, eu estou meditando na palavra. Porque num vacilo, o diabo me usa. Me engana, me dá uma rasteira. Me passa a perna. Não tem aquele ditado que a gente diz, né, minha querida? Rapaz, passou a perna, ou seja, me tapeou, me enganou. É isso aí. Então veja, se eu vacilar, aí Jesus ele disse aos discípulos as últimas instruções antes dele perecer na cruz. Porque depois ele instruiu durante 40 dias ainda. Jesus já ressuscitado, glorificado. Ele instruiu os discípulos, mas palavra, mesmo antes dele ressuscitar, ou seja, antes dele morrer na cruz, as últimas palavras ali no Getsemane, Jesus disse, deu um conselho para os discípulos. Pelo menos está 3. Pedro, João e Tiago estavam com ele ali. Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, meditar é vigiar. Sabe o que é aquela coisa? A palavra de Deus diz isso. Passa o dia todo com isso na cabeça, irmão. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você não conhecer, não escutar, olha, você pode, se você estudou muito, já, aí você conhece a história do Brasil, você conhece várias coisas aí, né? Porque você estudou, você aprendeu. Mas eu quero as coisas de Deus e não quero aprender. Eu tenho que aprender o que Deus quer, o que não quer, como é, para mim meditar. Isso não, porque está escrito na palavra que isso eu não posso fazer. Então isso é meditar de dia e de noite. Você está dormindo, não precisa nada. Isso aí já não precisa nem eu te dizer. É enquanto você está acordado. Pode ser a noite toda e dormir de dia. É de dia e de noite. É 24 horas por dia. Você meditar, além de trazer revelação oculta, que é esse mistério, obrigado Senhor do céu e da terra, te dou graça, por ter ocultado, escondido essas coisas aos sábios e inteligentes, e revelou esses miudinhos aí. Porque eles meditavam, ele estava ali. Então, Jesus se alegrou no Espírito, a Bíblia diz que ele se alegrou no Espírito, porque ele viu que o Espírito trabalhou do jeito que fazia nele, usou eles também. Ele disse, verdadeiramente foi transferido o meu ministério para eles. É isso que Jesus se alegrou, irmão. Porque viu que os discípulos fizeram o que ele estava fazendo. Jesus era humano também. Ele tinha a parte humana, aquela parte de dúvida também, de coisa que ele ficava no natural, ali, que ele via pelo lado natural também. Mamãe conhecia a mãe dele natural, né? Mas ele espiritualmente, o Cristo não tinha mãe, não. Entenda isso, tinha os irmãos dele carnal. Ei, Tiago, pega um balde aí pra mim. Tiago, vai tu, rapaz. Quer dizer, no natural. Pega aí a plana aí para nós planar esse tamborete aqui. Ele era carpinteiro. Mas no espiritual ele não respeitava o Tiago. Ou seja, não andava assim no sentido, não tinha ele como irmão. Então veja que é uma coisa assim. Que ele naquela hora ele se alegrou quando ele viu os discípulos ser usados por Deus. Então o mistério é esse, irmão. Meditar de dia e de noite é revelado a ti um mistério que está oculto, que você precisa buscar essa revelação. Então vem tanto esse poder quanto a sabedoria, inteligência e tudo. No sentido de saber que como é o céu sem ir lá. Valorizar, eu não vou valorizar uma coisa que eu nunca vi falar, não existe, não passou pela minha mente, não tem nada, eu sou batido, uma pessoa chegar e falar, como é que eu vou valorizar se eu nunca vi, não sei como é? Não.
Então eu preciso ter ideia de como é isso aí, para mim. Ah, rapaz, então tem valor mesmo. É bom. Então veja, medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. No versículo 3, irmão, do Salmo 1, diz que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ou seja, uma árvore, né, junto ao igarapé, do ladinho do igarapé ali. Ou seja, não vai faltar água para as raízes dela. É isso aí. Então essa árvore ela tem saúde. Ela vai produzir o seu fruto, não vai ser prejudicado por causa de seca, de nada, nutriente nas suas raízes. Não, vai dar o fruto certinho. Na hora certa, no tamanho certo, na carga certa, o total de fruto certinho. Então não vai ser prejudicada a sua produção de fruto. É isso que ele diz. É como uma árvore plantada, uma pessoa que faz isso, que medita nela, medita de noite na palavra. Como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, a folha não seca e tudo que faz prospera. Está entendendo aí, irmão? Tudo que faz prospera, ou seja, tu fez exatamente o que um homem tinha que fazer na terra. Se você meditar, fizer isso, ter prazer, e ter prazer na lei do Senhor, ela te bloqueia. Eu não vou dizer, eu não sei quantos por cento dá de eu dizer assim tão rápido, mas uns 90% dos teus desejos carnais ela bloqueia. Então vai pela vontade de Deus. Só uns 10% que é feito da tua vontade. Agora, quando você faz isso, você vai ter vontade de fazer. Tudo que você vai fazer, você tem prazer. Porque Deus ele vai te dar o prazer de fazer as coisas que Ele quer que tu faça. Está entendendo? Por que a palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor, que busca o Senhor, que confia no Senhor, ele faz os desejos do seu coração? É porque dentro da tua mente os desejos é aquilo mesmo. Você vai anular de tal maneira os desejos carnais que você não vai ter prazer mais nos desejos carnais. Você vai ter prazer nas coisas de Deus. Então, com isso, você vai desejar. Sabe aquela coisa, você vai para uma viagem, eu não sei se você vai discordar de mim, mas eu acredito que não. Você vai para uma viagem, você está ansioso para chegar lá. Pensa num negócio, a ansiedade. Ô, rapaz, tomara, você às vezes nem curte muito a viagem, olhando outras coisas, porque você quer chegar no ponto final. Porque a tua mente ali está ocupada naquilo lá. Poxa, eu tô doido para chegar lá para ver o fulano, rapaz. Dá ansiedade de chegar lá. Então veja aí que assim é um homem do céu, uma pessoa, um cidadão do reino. Ele quer chegar lá, ele não está preocupado muito com o que está acontecendo ali do lado, não. A preocupação dele é não sair do caminho, não perder tempo pegando arrudeio, ou parando ou voltando. Não, ele quer seguir viagem. A ansiedade de chegar no céu. Então vê até o hino, tem um hino da harpa cristã, o número 17, que fala isso aí. Saudade do céu, saudade. Então tem saudade, é uma coisa que vontade de estar lá. É isso aí, vontade de chegar logo lá. Então veja, essa árvore plantada junto ao ribeiro de água dá o seu fruto na estação própria, ou seja, não vai ficar doidado. Rapaz, esse ano não deu nada. Essa árvore aí não deu nadinha, porque, coitada, um verão desse aí. Tá entendendo? Aí o homem de Deus vai produzir certinho. Aí você vai cair naquele versículo
que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar, porque senão tu nunca vai experimentar. Deus queria uma coisa contigo, uma produção, e te levar para o céu eternamente, morar com Ele, te recompensar com galardão, uma recompensa no céu. Mas você não quis, você bloqueou isso. Não, quero ao mundo. Não vos conformeis. Isso significa assim, uma pessoa dizer assim, se tivesse entendimento, poxa, eu tenho a vida inteira com Deus, eu tenho a vida eterna, não existe calendário, não existe data. Mas eu vou trocar tudo isso aí por uma merrecazinha na terra aqui, que vai ser aí uns anos, que não sabe nem quantos dias é. Porque às vezes pode até morrer no outro dia, não sabe mesmo? Quem sabe? O melhor médico da terra sabe se ele amanhã está vivo? Ele pode garantir isso, apostar nisso. Se chegar alguém com ele e dizer assim, rapaz, bora fazer uma aposta aí? Vamos assinar aqui um testamento aqui, se tu amanhecer vivo amanhã, eu perco. Isso aqui, mas se tu não amanhecer, tu perde tudo que tu tem pra mim. Ele não tem coragem de fazer não o negócio. Que é perigoso ele perder tudo. Aí fica a família dele sem nem um centavo. Porque ele não sabe. Mas não sabe mesmo. Então entenda, você pega, troca isso aí, essa merreca de coisa, um mundo que é pensão, no mundo tereis aflição. Quem disse foi Jesus, não tem como escapar. Mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, ele falou. Então veja, não vos conformeis com isso. Isso é merreca, não presta para nada. Mas transformai-vos. Tem que me transformar. Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor. Aí eu estar plantado junto à água, né? Para produzir fruto. Não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação, é renovar. Mas não é alguns, eu não preciso não, porque eu tenho inteligência, eu sou sei o quê, tenho uma posição social, tenho uns diplomas, e esse é que precisa mesmo. Porque está amarrado nos diplomas, no dinheiro. Tem que ser uma luta maior. Até preguei um dia desse ali, e eu falei, as pessoas deram uma palavra lá, e eu também dei uma palavra nesse culto, e a pessoa dizendo que não vai te confiar no teu dinheiro, nos teus estudos, na posição social. Aí quando eu peguei lá, me deram uma oportunidade, eu digo, pelo contrário, isso aí atrapalha. Quando você tem dinheiro, você tem que ter mais busca ainda pelo Senhor, que é para você. Porque você pode fazer a tua vontade. A mais do que outros que não têm dinheiro. Porque quando você não tem o dinheiro, você tem vontade de fazer uma coisa e não pode, é porque não tem mesmo o dinheiro para fazer. Até errado aquilo lá, Deus não concorda, mas você não faz porque não tem. Mas quando você tem o dinheiro e você pode fazer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu com condição não faço porque a Bíblia diz não faz. Então eu tenho que ter mais controle ainda. Então veja, aí transformai-vos, não é? Todos nós temos que ser transformados. Todos. Pela renovação do vosso entendimento. Mas não é o entendimento que o macumbeiro me falou. O macumbeiro me disse, rapaz, para mim fazer assim, tomar um banho de urina de jumento. Não é isso aí não, irmão, não. É
a palavra que transforma. A palavra. Então eu tenho que ser transformado de forma correta, senão eu fico mais aleijado ainda. Já estou todo torto aí que eu vou ficar zambeto mesmo. Não, eu tenho que ser transformado e ficar, é uma reforma que vai ser feita na minha mente, mas de forma correta. Deus transformando isso aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse versículo 3 do Salmo 1, ele diz isso, que é como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Está todo o tempo abastecido, né? E a folha não, dá o seu fruto na estação própria, a folha não seca. O que é isso? Crente triste, crente reclamando, murmurando, não presta nada, está quase se acabando tudo, a folha velha tudo seca. É isso aí, não, o crente está tudo certo. Não, se tu não está com câncer, e daí? Tô. Mas se morrer, vai pro céu. Se espocar o bucho, vai pro céu. Se a cobra mordeu, aí não tem o soro não, o antídoto lá, não tem não, vai pro céu. Irmão, tem que ver isso aí. O crente, ele tem uma vida dentro dele. É transformado, uma nova criatura. Então, é para ser, eu estou dizendo isso. Aí você pode olhar para mim e dizer, ixi, esse cara é crente demais. Não, estou falando para mim transformar, para mim criar vergonha na minha cara. Isso de permitir, não me conformar com essa vida merreca, pequenininha aqui. Raquítica e momentânea e de sofrimento, de decepção. Não, tem uma coisa muito maior que isso, mas não tem nem como comparar. Quando Paulo quis explicar isso aí, ele disse, porque está escrito na palavra, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ama a palavra, que eu já falei. Então, o Salmo 1, no versículo 3, diz essas coisas aí. Tudo que faz prospera, não seca a folha, é animadão. Tudo que tu faz prospera. Por quê? Não está falando de prosperidade. Eu tinha uma bicicleta, fui para uma moto, agora estou num carro, agora estou num caminhão, e num ônibus, e num avião. Não é isso aí não. Tudo que tu faz está aprovado por Deus. Tudo que tu faz está andando no caminho da vida. Se aproximando da vida eterna. Está vencendo o mundo. É isso aí que está dizendo. Prospera. A maior prosperidade do homem é vencer o mundo. É você sair da morte para a vida. Não tem outra coisa. É só isso que tu veio fazer aqui. Só. Não tem outra coisa. Mas quando nós nos apegamos ao mundo, rapaz, isso é muito complicado. Eu estou dizendo para mim, eu estou aqui zangado comigo. Acredite nisso, eu não estou com brincadeira. Porque você é tapeado o dia todo com coisa natural. E aí você quer ler uma Bíblia, não, mas tem que ir ali, um grita para colar, ei, vem aqui, aí tu... Mas rapaz, será possível que eu não vou ler essa Bíblia aqui, rapaz? Será possível que eu não vou ter tempo de dar um glória a Deus hoje, rapaz? Com tanto rolo? E Deus vai te dando, e às vezes não dá por causa disso, porque se der mais um pouquinho, tu não vai nem na igreja mais. Não lê Bíblia mais, acabou. E a gente tem que ver, que a gente que tem umas coisinhas que Deus vai dando ali, você saber arrumar isso aí, senão ele tira. Por zelo, porque ele te ama, ele ama a tua alma, ele quer salvar a tua alma. Se não tirar, aí você se senta em cima do monte de dólar, morre, sentado em cima e a alma vai para o inferno. Tá entendendo, irmão? A maldição fica na tua vida. Então entenda aqui, no Salmo 1 ainda, nós vamos prosseguir, já estamos nele. Diz, no versículo 4,
não são assim os ímpios. Quando ele diz tudo de bom no 2, aconselhou no primeiro, como deve ser para ser bem-aventurado, aí ele diz no 2 que se tiver prazer na lei do Senhor, então ele tem todas as bênçãos e prospera em tudo, no 3. Aí ele entra no 4 dizendo, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, irmão. Tu já pensou um negócio desse? O que é isso? Não tem vida. Lá no 3 está dizendo que vai dar fruto, além de você mesmo ser frondoso. Não tem essa coisa de frondoso, é bonito, não cai a folha verde, bonita. Eita, árvore bonita, olha um monte de fruta. Vai alimentar pessoas, os outros, ou seja, ganha alma para Jesus, além da tua ganha outros. É isso aí que está dizendo no 3. Prosperando em tudo, não recua em nada. Está bonitinho, andando no caminho certo. Mas quando passa para o ímpio, aí está dizendo, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Sabe um pó jogado no chão, aí o vento espalha. E cadê o pó que estava aqui? Sei lá, o vento levou, desapareceu tudo. Não é nada. Desaparece. Não é que o ímpio ele desapareça. É que o que ele faz não vai ser eterno. Ele vai ficar, a Bíblia diz que ele vai ficar preso, calado, sem ter direito de reivindicar. Sabe aquela coisa de dizer, cobrar alguma coisa? Ei, Senhor, por que eu estou aqui? Ah, tu sabe, precisa nem falar, fica quieto. Não tem o que dizer. A Bíblia diz, e até o Senhor Jesus falou com palavras pregando na terra. Ele diz que é um lugar aonde o fogo não se apaga, né? E o bicho não morre. Quando ele falou bicho, dá de se entender o bicho varejeira. É uma coisa de sofrimento, o bicho comendo ali, dói, mas não acaba, não consome. Então, e o fogo não se apaga, é queimando direto, mas não torra de vez para sumir. Não. Aí ele diz, ainda prossegue dizendo, aonde há plantos e ranger de dentes. O que ele está dizendo? Aonde alguns se zangam, se ira e outros se lamentam. É isso que está dizendo, irmão. Plantos é lamento ou não? Oh, deveria eu ter ouvido o Ramalho pregando naquele rádio, rapaz. Eu deveria ter dado ouvido, mas eu não ouvi, ele está se lamentando. É planto. Mas outros diziam, outros dizem, rapaz, o Deus ruim, rapaz. Ranger de dentes, irado. Mas não adianta. O erro foi seu. É você que é errado, não é Deus. Deus está tudo certinho. O que Deus tem usado de pessoas para fazer a obra dele, de Adão até hoje, é inacreditável. E as pessoas não dão ouvido. Como o próprio Jesus, com as suas palavras, lamentando na época dele, diz, rapaz, ai, olha a palavra. Quando usa essa palavra na Bíblia, é uma expressão de perdição, de dor eterna, de morte eterna. Ai de vós, doutores da lei, que tira a chave daqueles que querem entrar e nem vocês entram lá. Vocês colocam fardos pesados nas costas dos homens e nem sequer com o dedo vocês tocam nessas cargas. Ou seja, diz para os outros fazer, mas não faz. E os outros vê eles não fazer, dá exemplo que é só bate-papo. Acontece hoje. Pessoa pregar a palavra de Deus, mas o cara prega e não faz. Aí o que acontece?
Não, pai, ele diz isso, mas é porque não tem o que falar aqui. Só para bater papo mesmo, mas ele também não faz não precisa, não é besteira. Dá de se entender que é tudo vã, conversa fiada. A gente vai para a igreja só para bater um papo, jogar a conversa fora. Não tem aquela história? Dar a boca para fora, jogar a conversa fora, bater papo. É isso aí, o evangelho é isso aí. Tem uma grande religião que é assim, esse negócio aí. Eles dizem, mas não faz nada. Nada do que diz. Então se torna vã. Então veja, ele diz, ai de vocês que edificam os sepulcros dos profetas, dos quais os pais de vocês mataram. O que é edificar? O que Jesus está dizendo? Rapaz, eles estavam fazendo a cova de Elias, era? Ou, vamos dizer outro aí qualquer. Né? Elias não, Elias foi até transladado. Mas vamos falar outro aí, Zacarias. Até Jesus falou nesse dia em Zacarias, que foi o último a ser morto entre o altar e o santuário, sei lá. Falou lá, com a espada, cortaram Zacarias. Então ele disse, ai de vocês que edificam os sepulcros. Não era que o Zacarias estava lá, rapaz, aí nós vamos fazer uma cova, botar o Zacarias. Não é isso, ele estava dizendo que ele continuava matando. Eles continuavam concordando com as obras dos pais lá atrás. Eles mataram o Zacarias, vocês continuam matando. É tanto que mataram ele mesmo, o próprio Jesus. E os profetas, todos os apóstolos. Ai de vocês que continua fazendo as obras dos vossos pais. Então não são assim os ímpios, irmão. É como a moinha que o vento espalha. Vai ficar preso, sem direito a falar nada. A viver coisa nenhuma. E aí você, o que diz disso aí? Você quer ou não? Você quer a verdade ou você quer viver numa mentira? Escutando a voz de homem natural, carnal, mundano e diabólico, que você não quiser usar uma palavra diabólica que pesa muito, que isso aí no final é isso mesmo, não adianta. Você pega aqui carnal, mundano, diabólico, você pode começar logo com diabólico, é a mesma coisa. Não muda nada, é a mesma perdição. Não adianta, não tem um inferninho, que é apenas um ensaiozinho, brincadeirinha. Não, inferno é inferno. Ah, mas eu errei pouco, mas não tem negócio de pouco. Aqui é não que Jesus está no inferno, pode ser o melhor da terra. Eita, pensa num cara bom. Aceitou Jesus? Não, tá prontinho para o inferno. Mas por que é assim? Ah, não sei. Conversa com Deus, te vira. Dá teu jeito. Mas é assim, aí você prefere uma verdade ou uma mentira? João 8, 43. Porque não entendes minha linguagem? Por que não entende? Porque não quer. Ah, esse cara fala muita besteira, pai. Diz que nós não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que ser dessa forma. Vai pra lá com esse teu negócio. Pois é. E esse ramalho da minha é besta, rapaz. Mas fala besteira. Pois é. É besta mesmo. Porque você quer as coisas do mundo. Você quer viver do jeito que dá na telha, na tua cabeça. Por que não entende a minha linguagem? Por não poder de ouvir minhas palavras. Dá ouvido no sentido de seguir. Versículo 44. Mas vós tendes por pai o diabo. Isso aqui é Jesus falou, não é eu não. E quereis satisfazer o desejo de vossos pais, ou do vosso pai. É do vosso pai, não é dos pais não, porque só tem um diabo, no sentido de chefe, aí tem os demônios. Aí ele diz, quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não
e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você quer viver nessa mentira? Ou você quer viver na verdade? Aí o João 8,32, que nós estamos aqui no 44, né? Mas diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem a verdade de homem também, que é ali, tem as coisas que o homem não pode cumprir, se torna mentira, acaba sendo porque não pode cumprir. Mas tem homem verdadeiro, no sentido humano, que acaba se porque se nós for olhar direitinho assim nessa questão mentira que eu não estou falando aqui, porque é uma coisa que se cumpre, irmão. É uma coisa cabal mesmo, né? Cabalmente se cumpre. E de homem não, porque o homem morre. O homem é perecível, o homem é momentâneo. E, rapaz, quem foi que fez isso aí? Foi o Pedro. Tá lá, a construção, mas ele morreu já. Aí ele disse, olha, ainda ia aumentar um alpendezinho para ali, ia puxar umas 2 telhas para o lado. Aí ele, rapaz, ele mentiu, porque morreu. Não pôde cumprir com o que ele disse. Tá entendendo, irmão? Então aqui tem aquelas mentiras de homem que todo homem é mentiroso, mas nesse sentido, tem homem é verdadeiro, mas ele não pode manter a palavra. Às vezes ele diz, amanhã, Ramalho, eu vou estar lá 8 horas contigo ali debaixo daquela mangueira. Aí ele amanhece morto. Ou por outra, mesmo que não amanheça morto, mas ele veio andando e quebrou a perna no caminho. Um carro bateu nele, aí ele, Ramalho, não vai dar de eu ir aí, rapaz, porque eu quebrei a perna. Tá entendendo, irmão? Então tem esse lado aí. E agora as coisas de Deus não tem esse negócio. Quebrei a perna, ou por outra, o carro virou comigo. Rapaz, o diabo não deixou fazer. Não existe esse negócio aí. E nós temos o diabo no meio, tem o homem, tem as coisas do mundo que atrai a gente, e tem o diabo para atrapalhar, para incentivar. Né? Então veja que quando diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é no sentido espiritual mesmo. Tem essa parte humana que até o nosso presidente usa isso aqui, e ele faz de tudo para falar a verdade, ainda que não dê certo o que ele diz, acontece alguma coisa, vai sempre acontecer alguma coisa, não vai dar de fazer. Porque o homem é homem mesmo, mas ele está falando a verdade. Rapaz, vai ser assim, eu não dobro não, e é assim mesmo. Pronto. Então é verdade também na parte humana. Mas aqui está falando a verdade espiritual. Conhecerei minhas palavras e as minhas palavras guiará você à vida eterna. É isso aí que está dizendo isso aqui. Eu sou o caminho, isso aqui está dizendo, eu sou a verdade. A verdade guia vocês. Agora, se quiser, porque vai ter, você vai andando, olhando para Jesus, olha um monte de coisa dos lados. Mas coisa atraente, que deseja. Aí você pode dizer, mas será que é assim? Aí, quando você vai olhar lá para Eva e Adão, faltava alguma coisa no paraíso? Adão estava precisando no banheiro, rapaz. Ou qualquer coisa assim, uma estrutura física. Nada, irmão. Tudo perfeito. Mas ele errou ainda. Pensa num caboclo que... Então veja que vai ter atração para você, para te distrair. Mas se você amar a verdade, verdadeiramente ela te leva ao céu. Então veja, não olhe para a mentira, né? Mas olhe para a verdade. Aí ele diz aqui, no versículo 45, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Eu estou dizendo, a verdade é uma verdade, ela traz logo um sofrimento, irmão, uma separação. Poxa, então não posso fazer aquilo, não pode não. Ah, mas o diabo ali disse que eu podia. Ah, ele disse para te matar, bestado. Porque está armado a arapuca para tu cair de baixo. É isso aí.
Mas eu estou dizendo que se tu fizer, tu morre. Porque foi dito para Eva e Adão, ó, se comer ali, morre, hein? Ah, conversa fiada, Deus está com conversa. Porque tu vai descobrir o mal, o bem, vai ser igual ele, besta, lá de ser besta, ele está te enganando. Crau! Ficou nu na hora. Mudou todo o planeta. O planeta Terra mudou totalmente. Quem disse foi Deus para Adão. Por causa de ti, a terra é amaldiçoada. Então veja aí. O versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Perguntou para eles. E se eu vos digo a verdade, por que não credes? Ou seja, quem é que vai dizer que eu estou errado? Vocês veem que erro em mim? Cadê o erro meu? Não, não tem não. E por que vocês não creem? Não, porque eu não gosto de fazer isso aí. Meu negócio é prostituir, mentir. Sou sem vergonha. O problema é esse, irmão. Como não quer. Sabe, mas não quer. É isso aí. Versículo 47, só para fechar aqui. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ponto. Por isso, vós não as escutais, né? Porque não sois de Deus. É no sentido criatura, mas no sentido de filho, obediente, não é. Ou seja, e as pessoas às vezes pensam que Deus anda correndo atrás de gente, tipo, rapaz, se esse cara não vir para cá, eu não sou mais Deus. Ou por acaso o diabo vai me ganhar, vai ganhar a eleição. Eu não tenho voto. Tem nada a ver, irmão. Não olha por esse lado natural que o homem é como mosquito para Deus. Na mesma hora que você corre para ele, você é um ser amado. Ele te ama. Ele quer que você viva com ele. Mas não quer não? Tem valor de nada. Ele faz dessas pedras filho para ele. Está escrito na Bíblia. Se eu der a minha oportunidade, o meu lugar, Deus vai fazer um. Que ano é que vai entrar no meu lugar? Pode ser um que está ali, bebo, uma hora dessa, jogado na sarjeta. Vai tomar meu lugar, para me largar de ser abestado. E não ficar, não assumir o que Deus me deu. Ou pode nascer ainda daqui 100 anos. Quem é que sabe quando é? Mas vai entrar um no meu lugar. Não quer não, Ramalho? Tu é uma besta mesmo, rapaz. Tu deveria aproveitar isso aí. Não quer não? Quer tomar cachaça, aproveitar, se conformar com essa vidinha aí, esse mundo, é? Pois eu vou botar um no teu lugar. Outro. É assim, irmão. Toma posse da tua... Não dá teu lugar para ninguém, não. Segura esse negócio, mas agarra isso aí, rapaz. É sério, irmão. Não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Verdade. Então faça isso. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus, vamos orar. Acreditando no poder de Deus nas nossas vidas, de salvar nossas almas. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo. Ajuda, Pai. Sustenta nós, Senhor. Ajuda em tudo, fortalecendo, para que nós venhamos valorizar nossas vidas espiritual. Pois nós precisamos. Abençoa os que estão ouvindo esse programa, assistindo pela TV. Meu Deus, que o Senhor venha trabalhar nas suas vidas, pessoas que estão doentes, que seja curada com o poder da tua palavra. Que seja expulso esses demônios de enfermidade. Demônio da confusão que bloqueia a mente, a visão, para não compreender, não ouvir e nem enxergar. Deus, que seja desbloqueado, que eles venham entender a necessidade que tem de buscar o Senhor. Abençoa a sua vida material, no sentido prosperar a sua vida em todos os sentidos, no material e espiritual. Abençoa suas famílias em tudo. Pai, em tudo, meu Deus, nós te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe, no nome de Jesus.